Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Educação Física em Debate. Eu sou a professora Camila Porto. No vídeo de hoje eu vou tentar te ajudar a identificar o que é comida de verdade e o que é comida de mentira para conseguir uma alimentação saudável. Tudo que eu falar aqui hoje está baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira, um documento oficial do Ministério da Saúde, que foi lançado em 2014 e que traz uma série de orientações para a população brasileira ter uma alimentação saudável. É claro que a gente está falando de pessoas comuns, de pessoas que não têm nenhum tipo de problema crônico e que precisa de uma alimentação específica, de uma orientação específica, mas as orientações do Guia Alimentar atendem à demanda da população em geral, de quem não tem nenhum tipo de questão que precisa de uma orientação mais específica para a sua alimentação, beleza? Então bora lá. A principal questão para a gente entender o que é comida de verdade e o que é comida de mentira, e que foi uma das coisas que fez o guia ser tão vanguarda e revolucionário, foi como ele propôs a classificação dos alimentos. Antigamente, a gente classificava os alimentos a partir daquela pirâmide de nutrientes. Acho que todo mundo lembra essa pirâmide, né? Ela era uma imagem muito difundida, muito trabalhada, em que havia uma pirâmide, que a base da pirâmide eram os alimentos que a gente deveria comer mais, priorizar, até o topo da pirâmide, em que eram os alimentos que a gente deveria evitar. E aí essa pirâmide ela era dividida pelos nutrientes, tá? Então os alimentos eram classificados pelos nutrientes. Então tinha lá os carboidratos, as proteínas, as gorduras, né? E por aí vai. Só que aí esse guia novo, o guia de 2014, propôs um novo tipo de classificação para os alimentos. E é basicamente uma classificação em que divide comida de verdade de comida de mentira. Mas como assim? Vou te explicar melhor. Bom, a primeira classificação dos alimentos que o guia apresenta é a classificação dos alimentos in natura ou minimamente processados. O que são esses alimentos? Alimentos in natura são os alimentos que já vêm da natureza, né? Diretamente da natureza, que você tira da natureza e consome. Os alimentos minimamente processados estão juntos nessa classificação com o in natura. Os minimamente processados são aqueles alimentos in natura que passaram por algum tipo de processamento só para facilitar a questão de como ele vai chegar na nossa casa. Então, eles passam por um processo de limpeza, de moagem, de porcionamento, de congelamento, embalagem, né? Então, esses alimentos são os alimentos in natura que passaram por algum processo desse antes de chegar até a prateleira do supermercado e a nossa casa. Então, esse é o primeiro grupo, classificação de alimentos in natura e minimamente processados. Então, essa categoria dos alimentos in natura e minimamente processados engloba os legumes, as verduras, as frutas, os feijões, arroz, os cereais em geral, lentilha, grão de bico, milho, trigo, frutas secas, leite, carne de gado, de frango, peixe fresco, né? As castanhas, nozes, amendoim, enfim, é uma infinidade de alimento que vocês estão vendo aí que compõem os alimentos in natura ou minimamente processados. A próxima classificação é a dos alimentos que a gente chama de ingredientes culinários, porque eles são alimentos que a gente não consome puro, que são os óleos, as gorduras, o vinagre, o sal, o açúcar. Então ninguém abre um pote, uma garrafa de azeite, pega uma colherada e come azeite, muito menos óleo, nem sal, nem açúcar, né? Então eles não são consumidos sozinhos, mas eles servem como ingredientes culinários para as preparações culinárias dos alimentos in natura e minimamente processados. Eles são importantes na nossa alimentação porque eles deixam as preparações mais saborosas, né? Muito bem. E aí os exemplos de
de alimentos dessa categoria são os óleos de soja, de milho, de tudo que a gente pode imaginar, os azeites, os vinagres, sal e açúcar. E açúcares, né? A próxima categoria é a dos alimentos processados. E os alimentos processados ainda são os alimentos in natura que sofrem um pouquinho mais de alteração no seu processamento. Mas eles são acrescidos de sal, açúcar ou algum outro tipo de substância, especialmente para mantê-lo conservado por mais tempo ou para alterar o sabor do alimento in natura inicial. Mas ele continua sendo uma comida de verdade, a gente poderia chamar, só com um pouco mais de processo aí industrial. E aí ele já sofre com algumas alterações na sua composição, mas ainda assim ele é uma comida de verdade. São os alimentos processados, são os alimentos em conserva, frutas em calda, alimentos enlatados de, sei lá, milho, ervilha, seleta de legumes, sardinha em lata, atum em lata, os pães, os queijos, esses são as geleias. Então são os maiores exemplos de alimentos processados. E até aí a gente está falando dos alimentos in natura, minimamente processados, dos ingredientes culinários e dos alimentos processados. A nossa alimentação, para ser saudável, deve partir desses alimentos, tá? E aí a gente chega na última categoria, que é a dos alimentos ultraprocessados. Aí sim, os alimentos que parecem comida, mas não são, que a gente pode chamar de comida de mentira, porque eles não têm quase nada de alimentos in natura. Em geral, eles são formulações industriais que utilizam proteínas dos alimentos in natura extraídos, né? Então não é o alimento em si sendo usado ali, extrai a proteína, em geral, por exemplo, da soja, que é o mais barato, né? O alimento mais barato, com muito sal, com muita gordura, com muito açúcar, que também são alimentos muito baratos, né? Ingredientes culinários baratos, que são sintetizados em laboratório e aí sai uma formulação com uma tecnologia altamente especializada em criar textura, cor, adiciona aroma, adiciona sabor, adiciona tudo e aí faz algo que parece uma comida. E aí coloca num pacote e coloca um pacote bem bonito que chama bastante atenção e que diz que é saudável de todas as formas possíveis, né? E aí são exemplos de alimentos ultraprocessados: biscoitos, bolos, sorvetes, balas, todos os tipos de guloseima, pão de forma, hambúrguer, macarrão pronto, refrigerante, refresco, aquele pozinho que diz que é suco, né? Pizza congelada, carne temperada já congelada, os nuggets, enfim, todos os alimentos que a gente consegue colocar na categoria lá que tem aditivos químicos, que são aromatizantes, emulsificantes, conservante, e por aí vai. Tudo aquilo que a gente olha, que não reconhece, que a gente não faz a menor ideia do que acaba caracterizando esse alimento como um ultraprocessado. Então, para a gente reconhecer um alimento ultraprocessado ou uma comida de mentira, é só a gente olhar a lista de ingredientes e ver lá que se a gente não reconhece algum ingrediente ou alguns ingredientes, porque eles são formulações industriais, tá? Então, a partir dessa classificação dos alimentos in natura minimamente processados, dos ingredientes culinários, dos alimentos processados, dos alimentos ultraprocessados, a gente deve priorizar a nossa alimentação. A base da nossa alimentação deve ser dos alimentos in natura ou minimamente processados, com a utilização dos ingredientes culinários de forma moderada, com
a utilização dos alimentos processados de forma limitada e de forma que a gente tente evitar ao máximo a utilização da comida de mentira, dos alimentos ultraprocessados. Evitar significa não comer nunca. Num cenário ideal, seria comer nunca, mas a gente não está trabalhando com o cenário ideal, a gente está trabalhando com a realidade. Então a gente está falando assim, vamos evitar. A base da nossa alimentação não deve ser a de ultraprocessado, deve ser da comida de verdade. E aí evitar, para deixar para momentos especiais, eventualmente comer os ultraprocessados. Se a gente conseguir fazer isso, a gente já está tendo uma alimentação saudável. De novo, uma alimentação saudável de uma pessoa comum, que não tem nenhum problema de saúde crônico grave, que precise de um acompanhamento mais específico sobre a sua alimentação, tá? Daí eu tenho duas coisas importantes para destacar, que sempre acaba rolando um pouco de confusão. A gente acaba... Quando a gente percebe que os ultraprocessados eles são ruins para a nossa saúde, que a gente então deve evitá-los, a gente coloca todos os alimentos que passaram pela indústria, todos os alimentos então industrializados, todos que vêm em algum tipo de embalagem ou de pacote, a gente bota todo mundo no mesmo lado. E aí tem um problema, porque na verdade a indústria de alimentos nos ajuda em muitos aspectos para a gente ter uma alimentação saudável. Por exemplo, se a gente come arroz e feijão todo dia em casa, é porque passou por uma indústria para limpar, embalar, para a gente pegar na prateleira do mercado. Senão a gente teria que ter o próprio pé de feijão em casa, colher, né? Plantar, colher e aí sim, para aí sim ter feijão em casa. Não é o caso, né? Acho que da maioria das pessoas não é o caso. Então, a gente precisa da indústria de alimentos para facilitar com que esses alimentos minimamente processados, por exemplo, cheguem. Ninguém pega o café do pé de café no quintal de casa antes de ir trabalhar para colher o grão, enfim, limpar, fazer todo o processo, para moer, para tomar café. Não, a gente já compra o café moído, ou então no máximo o grão já limpinho, separado, para moer em casa. Então, são coisas diferentes, né? Um alimento, ele pode passar pela indústria, mas ele pode e muitas vezes ele é preservado, ele só é aprimorado e facilitado para o nosso consumo. Então, não podemos colocar todos os alimentos industrializados no mesmo barco. A gente tem que conseguir identificar qual é a indústria, qual é o alimento que sofreu alteração e que na verdade não é nem comida, que é uma preparação industrial. Aí sim, quando a gente está falando dos alimentos ultraprocessados, e aí por isso que a gente tem que ler a lista de ingredientes, a gente tem que conseguir identificar lá se tem comida de verdade ali ou não, se aquilo ali é só uma produção do laboratório. Em outro vídeo eu vou gravar mais sobre os ultraprocessados, do porquê que a gente deve evitar ao máximo, porque tem muitos motivos, não são poucos, são muitos motivos. E eu não vou me aprofundar nesse, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Uma outra coisa que eu acho importante destacar é que a classificação de alimentos do guia alimentar, ela está ligada ao processo de produção da indústria dos alimentos. Então, essa classificação é do alimento que foi colhido até a prateleira do supermercado. Depois que você chegou em casa e aí você começa a cozinhar, a gente está falando de uma preparação culinária. E o guia alimentar não se propõe a avaliar, a classificar a preparação culinária em si. Então, às vezes causa uma certa confusão. Por exemplo, então um alimento processado é um alimento que é acrescido de sal ou açúcar. Então, aí você pegou aí você fez um arroz em casa, você botou sal no arroz. O arroz é minimamente processado, mas você botou sal no arroz para cozinhar, então ele virou um alimento processado? Não. A gente está falando, a classificação do guia é para o processamento da indústria, né, de como o alimento é produzido até chegar à prateleira do supermercado, ou enfim, ou o vendedor que vai chegar na gente como consumidor final.
Então a nossa preparação culinária é uma preparação culinária. Aí na preparação culinária a gente vai usar alimentos in natura ou minimamente processados, ou pode usar ultraprocessados. Isso vai impactar na qualidade do que a gente está consumindo, na qualidade da nossa preparação culinária? Sem dúvida, sem dúvida. Mas também assim, usou 5 ingredientes, 5 alimentos, uma coisa era ultraprocessada, é melhor do que se fosse tudo ultraprocessado. Então é importante a gente perceber o que a indústria faz para a gente substituir algo que já existe, que é natural, que a gente seria capaz de fazer, mas que ela está dizendo que é uma facilidade, ou porque é mais saboroso, ou porque até é mais saudável usar esse ultraprocessado. E aí, percebendo essa armadilha e aos poucos tentando substituir. Então, não tem porquê a gente usar aquele cubinho de tempero pronto se a gente tem uma gama enorme de temperos e especiarias para utilizar na cozinha e deixar cada preparação culinária com um sabor diferente. Porque aí você usa aquele negócio, aquele cubinho que é cheio de sódio e que deixa todas as comidas com o mesmo gosto. Quando você poderia usar, por exemplo, as especiarias e cada preparação usar uma ou outra e aí trazer um sabor diferente para a comida. Esse é só um exemplo, tá? Mas então, na preparação culinária, se você usou como base os alimentos in natura e minimamente processados, aí usou uma coisa ultraprocessada, então é uma alimentação, é uma base de comida de verdade. Se você usou mais alimentos ultraprocessados e aí usou uma coisa in natura, você pegou um temperinho lá, um manjericão que estava lá na hortinha e jogou ali, aí óbvio que essa comida ela não é a mais saudável porque ela está como base a ultraprocessada. Então é sempre tentar priorizar do ponto de vista prático, né, da preparação culinária, priorizar usar os ingredientes, os alimentos in natura, minimamente processados, os ingredientes culinários com certa moderação e de vez em quando comer os alimentos processados junto em alguma preparação culinária dos minimamente processados ou do in natura, tá? Beleza, tá no caminho certo de se alimentar bem com comida de verdade. E aí substituindo sempre ao máximo, sempre que conseguir, um ultraprocessado por alguma preparação culinária que usou como base esses alimentos de verdade, tá? Então, mas eu queria destacar isso porque às vezes causa uma certa confusão. E por fim, eu quero dar só uma dica para a gente conseguir, às vezes é difícil a gente identificar se um alimento é ultraprocessado ou não, se ele é só processado, se ele é minimamente processado, se ele é ultra. E aí tem um aplicativo maravilhoso que chama Desrotulando. Ele se baixa no celular e aí se você estiver no mercado, por exemplo, você está com uma dúvida se aquele alimento o que ele é, qual é a classificação dele, você lê o código de barra, abre a câmera, lê o código de barra e aí ele vai lá te dar uma classificação com todas as informações possíveis. Você também pode pesquisar sem ler o código de barra, você só vai lá na barra de busca e coloca o que você quer. E aí você também consegue identificar se ele é minimamente processado, processado ou ultraprocessado, tá? Isso ajuda bastante. Então essa é uma dica que eu deixo. Então eu acho que é isso. O vídeo de hoje era para trazer um pouco da questão da classificação dos alimentos do guia alimentar, para ajudar a gente a identificar o que é comida de verdade, o que é comida de mentira, porque isso vai impactar diretamente na nossa alimentação, no quanto ela pode ser saudável e equilibrada ou não. Beleza? Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com quem você acha que gostaria de saber essas informações. Reforço que é interessante ler o guia alimentar, vai estar aqui na descrição do vídeo. E vou deixar o link também do aplicativo do Desrotulando. E é isso. Eu espero que tenha ajudado. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.